Olá, a aula de hoje será tratada sobre campo elétrico. Campo elétrico, um conteúdo de Física 3, tá certo? Que vai estar mais precisamente ali na página 31, tá certo? 31, 32 do livro de Física 3 e essa aula será ministrada aqui sobre os comandos do professor Cosme Castro para a Escola Centro de Ensino Dom Francisco. Então vamos embora começar, né? O que é campo elétrico? Vou colocar aqui. Campo elétrico é um fenômeno que surge, tá certo? Um fenômeno invisível, porém captável, que surge em volta de corpos eletrizados. Tá? Por exemplo, o tubo das televisões, principalmente as antigas, elas apresentavam, através da eletricidade estática, a possibilidade de ser captável um campo até, em torno do seu tubo, daquela tela de vidro. Isso é o campo elétrico, é invisível, mas é captável. Esse campo elétrico, ele é o responsável pela força elétrica, ele é o responsável, por exemplo, do pente, quando você usa, né, sobre os cabelos, ficar eletrizado e conseguir atrair pequenos pedaços de papel. Coloquei um esquemazinho bem aqui sobre o que é esse campo elétrico. O campo elétrico ele vai estar associado às cargas elétricas, aos corpos carregados. Por exemplo, uma carga, tá certo? Em volta nessa esfera bem aqui, ó, uma carga positiva, né? Vamos logo ser bem direto, uma carga positiva, ela vai apresentar um campo elétrico, tá certo? Que está orientado aí por essas linhas de campo, que a gente chama de linhas de campo, né? Que vai representar o campo elétrico. Portanto, é uma aura, um espaço tridimensional em torno dos corpos eletrizados, que no caso aqui é essa esfera. E esse campo, ele é capaz de incidir, ou seja, ele é capaz de executar força sobre outras cargas que aparecem mergulhadas no interior do campo. Bom, esse campo elétrico, ele pode ser entendido parecido com o campo magnético que fica, logicamente, em torno dos ímãs. E esse campo ele é capaz de reagir com outros ímãs, né? Isso faz a gente entender por que os ímãs grudam ou por que eles se afastam. Vou botar um exemplo aqui rapidão. Vamos lá. Só para título de exemplo, isso aqui é um ímã, tá certo? Isso aqui é um ímã. Ele tem propriedades magnéticas, obviamente. Em torno dele, lógico que vocês não estão vendo, muito menos eu que estou aqui perto. Mas esse ímã, ele tem um campo magnético que ele é capaz de reagir com outros ímãs, por exemplo, esse bem aqui, ó. Tá certo? Bom, se esse campo magnético ele for o mesmo campo magnético que tiver aqui, então se nós estivermos diante de um campo magnético de repulsão igual, né, tipo polos norte com norte, esses ímãs eles vão se afastar. Então veja o que acontece, olha. Tá certo aqui? Isso quer dizer o quê? Que esses polos são iguais. Eu não consigo dizer para vocês se são norte com norte ou sul com sul. Eu sei dizer para vocês que são iguais, ó. Então eles se afastam. É igualzinho aqui nas cargas. Cargas de mesmo sinal se afastam. Cargas de sinais contrários, eles se aproximam. Isso quer dizer o quê? Se eu virar esse ímã bem aqui, ó, qualquer um deles, né? Eu vou virar esse aqui, ó, e aproximar, eles vão grudar. Ó, tá? Essa aqui é uma força de atração. Ó. Se eu virar um deles, o polo muda e é força de repulsão. Beleza. Isso aqui é pra gente entender que os ímãs eles têm uma propriedade magnética, obviamente, e cuja força que age por conta do campo magnético pode ser uma força de atrair, de colar, de grudar, uma força de se afastar. É igual aqui, ó. É igualzinho aqui nas cargas elétricas. Tá? A diferença é que as nomenclaturas vão mudar e alguns compostos físicos também. O campo elétrico ele vai estar associado sempre a cargas. Por exemplo, essa carga bem aqui, quando é positiva, o campo elétrico ele vai ter uma propriedade bem interessante. Como ela é positiva, essas linhas de campo ela vai ter uma vontade
entre aspas, de afastar as coisas. Tá certo? A predisposição para este campo elétrico de carga positiva, ele tem vontade de afastar as coisas. Bom, então, de maneira análoga, essa carga elétrica, né, esse campo elétrico formado por uma carga elétrica negativa vai ter uma vontade, entre aspas, de aproximar as coisas que existem ali. Bom, para a gente entender melhor, entendam que esse Qzinho que está bem aqui seja outra carga, uma cargazinha pequena, chamada carga de prova. Para que ela é colocada? Ela é mergulhada no intervalo, né, dentro desse campo elétrico. É simplesmente para provar a existência de um campo elétrico. Bom, quando você mergulha essa cargazinha bem aqui, ó, em torno, né, adentra, quando você mergulha esta cargazinha no campo magnético, que é pintado de amarelo, ela vai sentir uma força. Essa cargazinha sente uma força. Então, como é que a gente entende logo? Essa força, ela surge por conta do campo elétrico que é executado, da intensidade naquele ponto. Para a gente entender é o seguinte, se essa cargazinha for ficando cada vez mais próxima da carga que gera o campo elétrico, ela vai sentir essa força cada vez maior. Entende? É como um perfume, cada vez mais próximo você sente a intensidade maior. Ou seja, o que é esse campo elétrico matematicamente? É a quantidade de força por unidade de carga. A carga que está sendo posta, mergulhada no interior do campo elétrico. De outra forma, nós temos outra equação. Como é que se mede a intensidade do campo elétrico, né, considerando a distância do ponto para a fonte do campo elétrico, que no caso é o Qzão aqui? Simples, basta multiplicar a constante K, geralmente vai ser no vácuo. Quando é no vácuo você vai ter isso, 9/10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui não interessa para efeito de conta, isso aqui é só unidade. Você multiplica o valor da constante pelo módulo da carga que está gerando, isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Bom, como é que nós vamos entender isso aqui? Vamos praticar. Vamos lá. Imaginem, né? Imaginem que vocês têm uma carga de 8 coulombs, muito grande, fixa, já está fixa. E aí, pessoal, o que acontece? Ela vai gerar um campo elétrico. E aí, pessoal, vocês querem saber quanto é que vale a intensidade do campo elétrico bem aqui, ó, na distância. Veja só, na distância de 1 metro, que eu vou botar no ponto A. Vocês querem saber quanto é que vale bem aqui, ó, na distância de 2 metros, que eu vou chamar de ponto B, e vamos considerar bem ali, ó, lá para trás ali, ó. Suponhamos que bem aqui no ponto C, a distância é de 3 metros. Vocês querem calcular quanto é que vale a intensidade do campo elétrico, vocês vão calcular isso aqui, o campo elétrico, nessas distâncias. E considere que isso tudo acontece no vácuo, né? Que isso tudo está acontecendo no vácuo. É lógico, nessas configurações a gente vai precisar daquela equação. O campo elétrico é igual K vezes a carga dona do campo, isso tudo dividido pela distância ao quadrado. Vamos calcular no ponto A, pela ordem alfabética. No ponto A, a distância é quem? 1 metro. A carga é 8 coulombs. Aqui é ao quadrado, tá? Corrigem, perdão, KQ sobre D ao quadrado. Tá bom? Então, no ponto A, como é que fica? A fórmula é sempre aquela. O campo, a intensidade do campo elétrico no ponto A, chamei de A, vai ser quem? K. Quem é K? É a constante eletrostática no vácuo. É sempre 9 vezes 10 a nona Newton nm2 barra C2. Newton metro quadrado por C ao quadrado. Então, aqui, ó, numericamente, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes, quanto vale a carga? A carga é bem aqui, ó, 8 coulombs, portanto, 8. E a distância? A distância no ponto A é 1. Então, fica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo 1. Portanto, aqui em cima vai ficar aqui, 9 vezes 8, 72, vezes 10 a nona, tudo isso dividido por 1. É lógico que esse 1
Sendo neutro, a resposta é 72 vezes 10 elevado a nona Newton, tá certo? Por Coulomb. É a unidade do campo elétrico. E 72, 10 a nona no ponto A. Agora no ponto B. Bora lá. No ponto B. Tá certo? A fórmula continua sendo a mesma, mas para o ponto B, olha o que vai ser preciso. A distância B. Então, a intensidade do campo elétrico em B é quem? É o valor da constante K. Olha aqui, ó. No vácuo é sempre 9 vezes 10 a 9, vezes a distância de B, olha aqui, é 2 metros. Perdão, a carga é 8 coulomb, né? Que é o quê? É 8. E a distância de B, que é o Dzinho, né? É 2. Então fica 2 ao quadrado. Tá certo? Bora lá. Vamos continuar aqui, ó. Campo elétrico em B é quem? 9 vezes 8, eu não vou nem responder logo, eu vou simplesmente unificar o 9 vezes 8. Eu sei que dá 72, né? Mas eu vou deixar assim e vou explicar depois por quê. Vezes 10 a nona. E embaixo, 2 ao quadrado é quem? É 4. Agora vocês entendem por que eu não multipliquei logo 9 vezes 8? Por quê? Porque 8 dividido por 4, eu sei que é quem? 2. Certo? Então, ó, 9 vezes o 2 dá quanto? 18. Então, 18 vezes 10 a nona. Newton por Coulomb é o valor do campo elétrico no ponto B. 18 vezes 10 a nona. Agora, no ponto C, como é que fica? No ponto C, em C, como é que fica? Fórmula é a mesma. Campo elétrico em C é quem? K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é a carga, continua sendo 8. A única coisa que vai mudar é só a distância. A distância agora em C é 3, portanto 3 ao quadrado. Tá certo? Eu vou novamente organizar aqui, ó. Vou colocar o 9 vezes 8 para frente, vezes 10 a nona. 3 ao quadrado embaixo eu sei que é 9. Opa, já pude olhar claramente que esse 9 pode ser dividido com esse 9. Então a resposta final é quem? O campo elétrico em C é 8 vezes 10 a nona. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Então o que dá para entender? Veja só. Qual é a menor distância? A. Qual é a distância média? B. E qual é a maior distância? C, que é o 3. Percebam que o campo de A é 72, o campo de B é 18 e o campo de C é 8. O que deu para entender? Quanto mais perto for a distância, quanto menor, quanto mais perto, maior é a intensidade do campo. Tá certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima.